Segunda, 16 de junho. Verso para memorizar. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Adorando a imagem. Por mais leal que o rei tivesse sido a Daniel e ao seu Deus, porque havia ficado impressionado com a revelação do mistério, isso não durou muito. Ouça Daniel 3:1-12. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: Ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Que o rei viva eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Pergunta 2. A estátua era toda de ouro e o rei exigiu que ela fosse adorada. Qual é a relevância desses fatos? O rei ressaltou seu desafio à mensagem dada por Deus construindo uma estátua inteiramente de ouro. Que ideia ele queria transmitir com isso? Babilônia jamais cairia e Nabucodonosor sempre seria rei. E quem ousasse desafiar essa ideia seria morto. Isso é um forte lembrete de que o desejo humano por autodeterminação pode nos cegar para a verdade sobre como o grande conflito se desenrolará. Nabucodonosor revela características de Lúcifer. Ele era ambicioso, presunçoso e orgulhoso o suficiente para se rebelar contra a autoridade de Deus. Naturalmente, existem diferenças marcantes. Nabucodonosor, depois, expressou fé em Deus, e é provável que o encontremos no reino que ele inicialmente desafiou. Ouça Daniel 3, 17 e 18. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Pergunta 3. Quais palavras dos 3 rapazes hebreus desafiaram o rei? O que isso nos ensina sobre fé
e o que, às vezes, ela pode exigir de nós? Muito facilmente, esses 3 homens poderiam ter apresentado justificativas para sair daquela situação perigosa. Afinal, eles não estavam sendo fanáticos, dispostos a ser queimados vivos simplesmente por causa da questão de se curvarem? Usando uma linguagem atual, eles não poderiam ter simplesmente fingido, curvando-se para amarrar seus cadarços enquanto oravam ao Deus verdadeiro? Realmente valia a pena o que estavam enfrentando? Sem dúvida, eles acreditavam que sim, embora suas palavras mostrassem que sabiam que talvez não escapassem vivos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Esse texto, de Lucas 16:10, ajuda a evitar justificativas fáceis que levam as pessoas a comprometer sua fé?